Jonathan Edwards. Afeições religiosas. Parte 3. Os sinais característicos dos afetos santos e verdadeiros da graça. Capítulo 3. Como reconhecer os afetos verdadeiros da graça. Antes de examinar as características específicas dos verdadeiros afetos, gostaria de fazer 3 observações. Em primeiro lugar, quero enfatizar que não estou, de forma nenhuma, tentando apresentar evidências suficientes para identificar o verdadeiro e o falso afeto. Seria arrogância tentar fazer isso. Embora esteja claro que Cristo deu a todos os cristãos regras que os capacitam a julgar os que apenas declaram ser salvos e que os impedem de cair nas armadilhas dos falsos mestres, mesmo assim, também é claro que nunca foi propósito de Deus nos apresentar um conjunto de regras pelo qual podemos saber, sem qualquer dúvida, distinguir entre ovelhas e bodes. Pelo contrário, o propósito dele é reservar isso para si, como sua prerrogativa. Assim, não podemos jamais pensar em evidências claras neste mundo. Tudo que podemos esperar é o que Cristo nos deu na Palavra de Deus ou o que conseguimos entender dela. Segundo, cristãos que vivem em baixo estado da graça ou se afastaram de Deus e caíram em uma condição mortal ou mundana não podem jamais esperar ter tais sinais. Não agrada o propósito de Deus que eles conheçam sua verdadeira condição, nem é desejável que conheçam. Temos todos os motivos para agradecer a Deus por não ter feito uma provisão para sabermos como podemos ser pecaminosos. De fato, uma deficiência dupla impede que os cristãos indiferentes à graça saibam, com certeza, que possuem a graça. É a própria ausência da graça que dificulta o discernimento claro e certo. Quando o cristão está em condição ruim, a culpa domina a consciência, o que gera temor e impede a presença de paz e alegria em uma esperança segura. Há também um problema de visão. A falta da graça e o domínio do pecado enfraquecem a visão, a ponto da percepção ficar imprecisa. Como a pessoa daltônica, a que tem vida mundana, não consegue julgar adequadamente as realidades espirituais. Por esses motivos, não há evidências que satisfaçam pessoas em condição espiritual ruim. Mesmo que as evidências fossem infalíveis e nítidas, eles ainda não conseguiriam ver. É como um homem que recebe instruções sobre como identificar objetos na escuridão. A descrição que recebe pode ser minuciosa e clara, mas ele simplesmente não enxerga, porque está na escuridão. Muitas pessoas, nessa condição, desperdiçam horas meditando sobre experiências passadas, examinando a si mesmas de acordo com o que ouviram do púlpito ou leram em livros. Todo esse autoexame é inútil. O pecado e a condição mundana, como em Acã, precisam ser destruídos, e até isso acontecer, a pessoa continuará em dificuldade. Assim, é propósito de Deus que o ser humano obtenha segurança apenas através da mortificação do que é corrupto e do aumento da graça e de seu exercício, embora o autoexame seja de grande ajuda e importância e não deva de modo nenhum ser deixado de lado, não é o principal caminho pelo qual os santos recebem segurança de sua verdadeira condição. Segurança não se obtém pelo autoexame, mas pela ação. O apóstolo Paulo buscou segurança dessa maneira, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus,
para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 13, 14 e 11. E assim, foi principalmente dessa maneira que ele obteve segurança, dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. 1 Coríntios 9, 26. Ele obteve a certeza de ganhar o prêmio mais por correr do que por meditar. A rapidez de seus passos lhe deu mais confiança na vitória do que o rigor de sua avaliação. Da mesma forma, o apóstolo Pedro nos exorta a nos dedicarmos com toda diligência a crescer na graça através do aumento da fé, da virtude e assim por diante, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, do 5 ao 11. As boas regras ajudam a identificar a verdadeira graça e a fazer a separação entre ela e o que é falso. Mas mesmo assim, não pretendo apresentar nenhuma dessas regras como suficiente por ela mesma. Terceiro, não há muita esperança de que os que praticam afetos falsos venham a se sentir censurados por regras. Vivem tão estabelecidos na confiança errada e na presunção das supostas experiências e privilégios que estão cegos e endurecidos pela própria hipocrisia. Em geral, isso é tão escondido e sutil que aparece sob o disfarce de grande humildade. Essas pessoas não parecem se abalar com qualquer exposição de erro. Claro que se encontram em situação deplorável, próxima à dos que cometeram o pecado sem perdão. Alguns desses hipócritas parecem fora do alcance de qualquer tipo de convicção e arrependimento. Mesmo assim, estabelecer boas regras pode ser um meio de impedir o surgimento de hipócritas e a condenação de outros. Deus é capaz de convencer do pecado qualquer pessoa. A sua graça não tem limites. Acima de tudo, as regras podem ajudar cristãos verdadeiros a identificar os afetos falsos, que às vezes se misturam com os verdadeiros. As regras ajudam a purificar a fé, como acontece com o ouro que passa pelo fogo. Com essa introdução, passo diretamente a enumerar as 12 maneiras que distinguem os afetos religiosos verdadeiros dos falsos. Primeiro, os afetos espirituais verdadeiros são concedidos por Deus. O Novo Testamento chama os verdadeiros santos, santificados pelo Espírito de Deus, de pessoas espirituais. Essa espiritualidade é característica e distingue tais pessoas dos que não foram santificados. O apóstolo compara os espirituais com os naturais e carnais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Esse texto mostra que o ímpio que não tem a graça é simplesmente um ser humano natural. O apóstolo Judas comenta sobre ímpios que não têm o Espírito. Judas, versículo 4 e 19, que se infiltraram no meio dos santos. Segundo a versão de Almeida, o apóstolo explica que se comportam assim por serem sensuais. É a mesma palavra usada em Coríntios, 1 Coríntios 2, onde foi traduzida como natural. Paulo resume dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, ou seja, não santificados. Há várias evidências em outras passagens que mostram que o apóstolo Paulo quer dizer não santificado quando fala carnal. Romanos 7, 25, 8, 1 e também do 4 ao 9, 12 e 13, Gálatas 5, 16 e Colossenses 2, 18. Assim como os santos
são chamados de espirituais na Escritura, também existem determinadas qualidades e princípios associados a eles. Lemos sobre mentalidade do Espírito, Romanos 8, 6 e 7, sabedoria e entendimento espiritual, Colossenses 1, 9, e bênçãos espirituais, Efésios 1, 3. Nesses e em outros versículos do Novo Testamento, o termo espiritual não se refere à alma ou espírito como parte distinta do corpo ou matéria. O que torna as qualidades espirituais não é serem parte da alma em vez do corpo. O que está na alma pode ser carnal ou material. Isso vale para orgulho, hipocrisia e confiança na própria sabedoria. O apóstolo chama tudo isso de carnal. Colossenses 2,18. Algumas coisas são chamadas espirituais não por serem imateriais. A sabedoria dos sábios e príncipes desse mundo se relaciona a elementos espirituais e imateriais. Mesmo assim, o apóstolo se refere a tais pessoas como naturais, totalmente ignorantes das coisas espirituais. 1 Coríntios 2, do 6 ao 8. No Novo Testamento, pessoas ou coisas são chamadas espirituais com relação ao Espírito de Deus. Espírito é a designação da terceira pessoa da Trindade. Portanto, é independente do que a Escritura chama de espiritual. Assim, os cristãos são espirituais porque nasceram do Espírito e possuem dentro de si a presença e as influências santas do Espírito de Deus. As coisas designadas espirituais se relacionam ao próprio Espírito de Deus. E delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Aqui o próprio apóstolo explica que quando fala sobre coisas espirituais, se refere a coisas do Espírito de Deus e as que o Espírito Santo ensina. Romanos 8, do 6 ao 9. Assim, pessoas e coisas são chamadas espirituais apenas em relacionamento com o Espírito de Deus e suas influências. Acima de tudo, não são aqueles que tiveram influências esporádicas do Espírito Santo que são espirituais. O termo se aplica a quem busca constantemente a Deus, o oposto da pessoa carnal e não santificada. Vemos claramente que o apóstolo considera de mente espiritual aquele que tem a mente tomada pela graça. Romanos 8, 6. Alguns têm dons do Espírito extraordinários e, no entanto, não são espirituais no sentido em que o Novo Testamento entende o termo. Veja Gálatas 6:1. A pessoa natural pode ter os mesmos dons. A Escritura deixa evidente que a pessoa natural está sujeita a várias influências do Espírito. Números 24:2, 1 Samuel 10:10, 11:6, 16:14, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, Hebreus 6, 5 e 6 e muitas outras passagens. Ainda assim, as pessoas não são, no sentido bíblico, espirituais. Apenas o Espírito Santo nos torna espirituais. Nem os defeitos, dons, qualidades ou afetos provenientes do Espírito de Deus sobre tais pessoas são chamados de coisas espirituais. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus é concedido ao verdadeiro santo para habitar nele permanentemente. Tem como propósito influenciar o coração, sendo o princípio de uma nova natureza ou uma fonte sobrenatural divina de vida e ação. A Escritura mostra o Espírito Santo não apenas se movendo ocasionalmente para influenciar os santos, mas habitando neles, como seu templo.
habitação adequada e eterna. 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16, João 14,17. O espírito é tão ligado à alma que se torna princípio ou fonte de nova natureza e vida. Portanto, os santos vivem em Cristo, que vive neles. Gálatas 2,20. Através de seu Espírito, Cristo não apenas está neles, mas sim vive neles. Eles vivem pela vida de Cristo. O Espírito se une aos santos como a essência da vida neles, que não se limitam a beber da água viva. Jesus falou sobre essa água da alma. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Assim, a água é um princípio de vida no interior dos santos. O mesmo evangelista explicou que a água viva era o Espírito de Deus. João 7,38 e 39. A luz do Filho da Justiça não se limita a brilhar sobre eles, mas é transmitida de tal forma que eles também brilham e se tornam pequenas imagens do Filho. A seiva da vinha verdadeira corre por eles, não como a de uma árvore comum, que pode ser recolhida em uma vasilha, mas é conduzida da árvore para os ramos vivos, onde se torna a própria substância da vida. Dessa forma, o Espírito de Deus é comunicado e unido aos santos, e para sempre eles serão verdadeiramente chamados de espirituais. Por outro lado, embora o Espírito de Deus possa influenciar a pessoa natural de várias maneiras, não é transmitido para habitar nela, que é incapaz de obter seu caráter do Espírito, porque não há união e assim ela não o possui. Um segundo motivo pelo qual os santos e suas virtudes em santidade são chamados de espirituais é que o Espírito de Deus, habitando neles como o princípio vital da alma, produzirá efeitos que expressam qualidades próprias dele. Santidade é o caráter do Espírito de Deus e por isso a Escritura o chama de Espírito Santo. Santidade é a beleza e a doçura da natureza divina. É também a natureza do Espírito Santo. Assim como o calor é propriedade do fogo, ou a doçura é propriedade do óleo de unção, de acordo com o simbolismo na dispensação mosaica. O Espírito de Deus habita no coração dos santos como semente, ou fonte de vida, que manifesta e comunica sua natureza suave e divina. A alma se torna participante da beleza de Deus e da alegria de Cristo, de forma que o santo desfruta de verdadeira amizade com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão é a parte do Espírito Santo. A graça que habita no coração dos santos tem a mesma natureza que a santidade divina. Possui a mesma natureza do brilho do sol, mas não pode se comparar ao sol em sua plenitude. Assim Cristo falou: o que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6. Mas o brilho é de grau infinitamente menor. É como o do diamante que reflete a luz do sol. Mas o Espírito de Deus nunca influencia a mente do ser natural dessa forma. Apesar de influenciar de muitas maneiras, nunca se comunica de acordo com sua própria natureza. É fato que quando o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, Gênesis 1:2, não havia no movimento delas nada que fosse próprio da natureza do Espírito Santo. Semelhantemente, ele age na mente das pessoas de muitas maneiras, sem comunicar a si mesmo. O Espírito Santo as coloca em comunhão com Deus. Portanto, o caráter e o modo de agir do Espírito Santo nos santos
diferem imensamente de tudo que o ser humano natural conhece ou experimenta. Quem tem o Espírito de Deus habitando em seu interior é chamado espiritual, e também seus afetos e experiências individuais são chamados assim. Isso é completamente diferente de tudo que é natural ao ser humano. É uma obra peculiar ao Espírito de Deus. A Escritura expressa assim essa verdade. Participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4,12, 15 e 16 e 1 João 3,24. Cristo está em vocês. João 17,21, Romanos 8,10. Somos santuário do Deus vivo. 2 Coríntios 6,16. Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Participemos da sua santidade. Hebreus 12,10. O amor que tens por mim, Jesus, esteja neles. João 17,26. Tenham a plenitude da minha alegria. João 17,13. Tu lhes dás a beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 8 e 9. Nossa comunhão é com o Pai, ou seja, comunicar e participar da vida dele. 1 João 1,3. Isso não significa, entretanto, que os santos são participantes da essência de Deus, deificados com Ele, ou cristificados com Cristo, como alguns ensinam errônea e falsamente. Mas o que significa, para usar uma expressão bíblica, é que eles são feitos participantes da plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19, João 1, 16. Ou seja, participantes da beleza e felicidade espirituais de Deus, segundo a medida e capacidade da criatura. É isso que plenitude significa na linguagem bíblica. É isso que quero dizer, então, quando falo das influências divinas e que os verdadeiros afetos da graça nascem dessas influências espirituais e divinas. Os verdadeiros santos possuem apenas o que é espiritual. Os outros não têm nada que é divino no sentido em que falamos aqui. Não recebem comunicações do Espírito no mesmo grau que os santos. Não possuem absolutamente nada dessa natureza e tipo. O apóstolo Tiago diz que o ser natural não possui o Espírito. Cristo ensina a necessidade de um novo nascimento, ou de nascer do Espírito, já que o ser humano nasce naturalmente apenas na carne e não tem o Espírito. João 3,6. O apóstolo Paulo ensina que todos que têm o Espírito de Deus habitando neles são propriedade de Deus. Romanos 8, do 9 ao 11. Ter o Espírito de Deus é ter um penhor, ou garantia da herança eterna. 2 Coríntios 1:22, 5:5. E Efésios 1:14. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 1 João 4:13. Mas a pessoa natural não experimenta nada que é espiritual. Não participa da santidade de Deus. Hebreus 12:10. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Cristo nos ensina que o mundo desconhece totalmente o Espírito de Deus. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. João 14:17. Também reprovou os fariseus porque não têm o amor de Deus. João 5:42. Consequentemente, a pessoa natural não tem comunhão ou amizade com Cristo, não vive com Ele. A Escritura representa essas pessoas como sem luz, sem vida,
nem existência espiritual. Esses textos mostram que as influências da graça que os santos recebem e os efeitos que experimentam por causa do Espírito de Deus vão totalmente além da natureza ou de qualificações naturais. Não diferem apenas em grau, mas também em tipo. É isso que quero dizer ao afirmar que são sobrenaturais. E, portanto, os afetos da graça são os que surgem devido a influências sobrenaturais. Como resultado, nasce um novo tipo de percepção interior que santifica a mente. Uma nova maneira de observar, pensar e ter consciência. É operado pela graça, como um tipo de princípio inteiramente novo. Segue-se daí que muitas vezes se compara a obra do Espírito de Deus na regeneração à doação de um novo sentido, olhos para ver, ouvidos para ouvir e transformação da escuridão em luz. Pode-se comparar à ressurreição dos mortos para uma nova criação. O novo sentido espiritual e as novas disposições não são apenas novos recursos, são novos princípios de vida. Um novo fundamento foi lançado para a natureza da alma. Em suas operações, na mente do ser humano natural, o Espírito de Deus se limita a mover-se, impressionar, ajudar, aprimorar ou, de algum jeito, agir sob princípios naturais. Não concede um novo princípio espiritual. Assim, quando o Espírito de Deus concede visões a uma pessoa natural, como fez com Balaão, apenas age em um princípio natural, como o sentido da visão, mas não dá um novo sentido. Não há nada sobrenatural, espiritual nem divino nisso. Então, se o Espírito de Deus se move na imaginação de alguém, seja em sonho, seja quando está acordado, estimula apenas ideias semelhantes às que ele tinha pelos princípios e sentidos naturais. Dessa forma, por influências comuns, ele pode ajudar na habilidade natural da pessoa, como fez com Bezaleel e Aholiabe no trabalho habilidoso do tabernáculo. Também pode ajudar as habilidades naturais nos assuntos políticos e aumentar a coragem, como quando encheu os 70 anciãos, e também com Saulo, para lhe dar outro coração. A consciência também pode ser aguçada dessa maneira. Mas as influências espirituais do Espírito de Deus no coração dos santos operam introduzindo ou exercitando princípios novos, divinos e sobrenaturais. Esses princípios são de natureza nova e espiritual, muito mais nobre e excelente do que tudo que existe no ser humano natural. Ao mesmo tempo, duas alterações são necessárias nessa afirmação. Primeiro, nem tudo que pertence aos afetos espirituais é novo e totalmente diferente do que o ser humano natural concebe e experimenta. Alguns aspectos válidos para os afetos espirituais da graça valem também para outros afetos. Por exemplo, o amor do santo por Deus assemelha-se ao amor da pessoa natural por seu semelhante. O amor a Deus leva a pessoa a querer honrá-lo e agradá-lo. O mesmo acontece com o ser humano natural com relação a seus amigos. Contudo, o conhecimento do santo da bondade de Deus e o prazer que sente nele são distintos. O desejo não é igual. Podemos comparar a duas pessoas que têm gostos diferentes. Uma aprecia o sabor doce do mel, mas a outra nunca o provou. Por isso, as preferências são bem diferentes. Segundo, o ser humano natural pode ter apreensões e afetos religiosos novos e surpreendentes para ele, nos quais nunca havia pensado antes. Mas isso não se compara ao princípio totalmente novo do afeto que o Espírito Santo dá à pessoa. Até aqui tenho insistido nesse ponto, ou seja,
que todos os afetos verdadeiros da graça surgem apenas de influências especiais e peculiares do Espírito Santo. Volto a enfatizar que a imaginação natural que se pode ter de Deus ou de coisas celestiais que não procedem do Espírito é muito diferente do que venho descrevendo. Isso vale mesmo que algumas vezes a imaginação suscite os afetos naturais e os leve a grandes alturas de eloquência e maravilha. Até a lembrança de palavras da Escritura, comunicadas apenas à mente e imaginação naturais, não possuem a mesma realidade. Por isso, Balaão sabia que as palavras que Deus lhe dissera tinham sido realmente ditas por Deus, mas ele não tinha nenhum conhecimento espiritual. Alguém pode indagar: é possível termos aplicação espiritual particular das promessas da Escritura através do Espírito de Deus? Respondo que, sem dúvida, existe algo como uma aplicação espiritual e salvadora dos convites e promessas da Escritura à alma humana. Porém, é certo ainda que a natureza desse processo é inteiramente desconhecida por muitas pessoas, levando a grandes armadilhas para a alma, dando a Satanás imensa vantagem sobre elas, indo contra o interesse da verdadeira religião e da Igreja de Deus. A aplicação espiritual de uma promessa bíblica não consiste em sugestão imediata ao pensamento por um agente externo. É a aplicação espiritual de toda a palavra de Deus, a aplicação no coração, através de influências espiritualmente esclarecedoras e santificadoras. Thomas Shepard escreveu em Sound Believer: aperte no peito não apenas algumas promessas, mas sim todas. Quando ele toma toda a Bíblia e aceita que ela fala com ele, pode então tomar qualquer promessa específica com ousadia. Nenhum hipócrita pode fazer isso. Os santos devem fazer e assim podem saber quando o Senhor fala particularmente com eles. A aplicação espiritual de um convite ou a oferta do Evangelho consiste em dar à alma a sensação ou sabor espiritual da bênção santa e divina oferecida e da graça doce e maravilhosa do doador que fez uma oferta tão generosa. A alma também se deleita na excelência santa daquele que prometeu de sua fidelidade em cumprir o que oferece e de sua gloriosa suficiência. O coração, então, é chamado e atraído a aceitar a oferta. Isso dá à pessoa a evidência da qualidade do que foi oferecido. Os corações também são levados a aceitar aquele que prometeu junto com a promessa. Assim, são capacitados a enxergar a graça e o valor da promessa. Não me refiro a uma revelação súbita de fatos secretos através de sugestão imediata ou de algum ser espiritual e divino. Não é assim que os efeitos e operações da graça acontecem. Por exemplo, se de repente me for revelado que nosso país será invadido no próximo ano por uma frota de navios franceses ou que determinada pessoa se converterá, ou que eu mesmo vou me converter, nada disso possui a natureza da operação espiritual e divina. Acreditar que o Espírito Santo de Deus age assim com seus filhos queridos é uma noção inferior e vergonhosa, que diminui imensamente o tipo de influência e operação elevada e exaltada do verdadeiro testemunho do Espírito. Jonathan Edwards contou sobre seu avô, Solomon Stoddard. Na juventude, seguiu a opinião dos outros sobre essa noção do Espírito vir através de sugestões imediatas. Porém, no fim de sua vida, depois de pensar mais profundamente sobre o assunto e ter mais experiência,
rejeitou completamente essa noção, como fica claro em seu tratado sobre The Nature of Saving Conversion, a natureza da conversão salvadora. A ideia de testemunho confundiu muitos quanto à noção desse tipo de influência do Espírito de Deus. Eles afirmam que há uma sugestão interna imediata, como se Deus falasse ao ser humano e testificasse diretamente a ele, dizendo que é seu filho através de um tipo secreto de voz ou impressão. Não entendem que, embora a palavra testemunho ou evidência seja muito usada no Novo Testamento, não é nesse sentido. Somente declarar e afirmar um fato não prova que ele é a verdade. Isso só acontece com a demonstração das evidências. Assim, Hebreus 2,4 diz: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Os milagres são chamados de testemunho de Deus, não por serem a natureza das afirmações, mas por serem evidências e provas, conforme Atos 14:3, João 5:36. A Escritura fala do selo do Espírito, expressão que indica de forma apropriada não uma voz ou sugestão imediatas, mas uma obra ou efeito do Espírito que fica como marca divina na alma, evidência de como os filhos de Deus podem ser reconhecidos. Quando Deus coloca seu selo no coração do homem, através de seu Espírito, surge uma marca santa, imagem impressa e deixada sobre o coração pelo Espírito, como o selo deixa a marca na cera derretida. É isso que a Escritura chama de selo do Espírito, a imagem que fica gravada pelo Espírito no coração dos filhos de Deus. É a sua própria imagem. Na antiguidade, os selos traziam dois elementos: a imagem e o nome da pessoa a quem eles pertenciam. Assim, o selo do Espírito indica tanto semelhança a si como àqueles que lhe pertencem. Outra prova de que o selo do Espírito não é revelação mágica de um fato através de sugestão imediata, mas sim a presença da graça na alma, é que o selo do Espírito é chamado de garantia de sua presença em nosso coração na Escritura. 2 Coríntios 1:22, conforme Efésios 1:13 e 14. Bem, a garantia é parte de uma herança prometida que um dia será entregue por completo. No caso da vida eterna, a garantia é a graça. Nossa herança em Cristo não se compõe de dons extraordinários, mas da sua presença essencial em nosso coração, comunicando-nos toda a sua natureza santa e divina. Gálatas 3:13 e 14 sugere isso. Então, muitas vezes o Espírito é mencionado como o resumo de todas as bênçãos prometidas no Evangelho. Lucas 24:49, Atos 1:4 e também 2:38-39, Gálatas 3:14, Efésios 1:13. Em sua última vontade e testamento, Cristo deixou esse legado maravilhoso como herança para os discípulos e a igreja. João 14:15 e 16. É o resumo das bênçãos da vida eterna que serão entregues no céu. Compare João 7, do 37 ao 39, João 4:14, Apocalipse 21:6 e 22:1 e 17. Essa presença vital do Espírito nos santos, então, é a garantia do Espírito, da herança futura e os primeiros frutos do Espírito. Como diz o apóstolo, Romanos 8:23. Em Romanos 8:14 a 16, o apóstolo fala claramente que o Espírito, por habitar em nós, dá testemunho ou evidência de que somos filhos de Deus. Ele nos dá o espírito de adoção para podermos nos dispor
a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. E isso nada mais é do que o espírito de amor. Paulo faz distinção entre dois tipos de espírito: o de escravo, que é de medo, e o de filho, ou o espírito de adoção, que é amor. Afirma que não recebemos o espírito de escravidão, que é de medo, mas o de filhos, espírito de amor, que naturalmente nos leva a nos aproximarmos de Deus como filhos se chegam a seu Pai e a nos comportarmos como filhos de Deus. Essa é a evidência, ou testemunho, que o Espírito de Deus nos dá de que somos seus filhos. Tenho certeza, portanto, de que o apóstolo sentia um respeito especial pelo Espírito da graça como Espírito de amor, que é o Espírito do Filho em sua atividade dinâmica. Apenas o amor perfeito, ou forte, é capaz de dar testemunho e evidência de que somos filhos, quando lança fora todo medo e nos liberta completamente do espírito de escravidão. É esse espírito de amor filial, evangélico e humilde a Deus que dá evidência clara da relação de filiação da alma com Deus. Por essa razão, o Filho dentro de nós clama: Abba, Pai. O apóstolo disse que o Espírito dá testemunho ao nosso espírito, ou consciência, que também é chamada de espírito humano. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Provérbios 20, 27. Lemos ainda sobre o testemunho de nosso espírito. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho. 2 Coríntios 1, 12, conforme 1 João 3, 19 ao 21. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito de Deus dando testemunho ao nosso espírito, não se deve entender que existem dois espíritos que dão testemunhos separados, colaterais e independentes. Através de um, recebemos o testemunho do outro. Assim, o Espírito de Deus concede essa evidência infundindo e derramando o amor de Deus, como o Espírito de um filho, em nossos corações. Muitos erros surgiram com base na noção falsa e enganosa de que o testemunho do Espírito de que Paulo fala é um tipo de voz, ou sugestão interior, ou uma declaração de Deus à pessoa, dizendo que a ama, perdoa, escolhe, etc. Afirmam isso usando, e às vezes sem usar, textos da Escritura. Muitos afetos falsos, vãos, apesar de empolgados, nasceram dessa prática. Temo que milhares de almas se perderam eternamente por causa disso. Foi por esse motivo que dediquei tanto tempo a esse tópico. Mas agora passo à segunda característica dos afetos da graça.